Olá, tudo bem? Vamos continuando a nossa série de vídeos sobre o CPC comentado. No vídeo de agora nós vamos tratar sobre o artigo 18 do CPC. Antes de fazer a leitura do dispositivo legal e os comentários a ele, mais uma vez te convido a deixar o seu like aqui, o seu comentário com críticas, sugestões que você queira fazer para o canal e também que você divulgue esse vídeo com os seus amigos, convide pessoas a se inscrever no canal também, porque tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse serviço aqui de análise dos artigos do CPC e a gente possa continuar essa comunicação que tem sido muito gratificante para mim e espero que seja válida também para você. Pois bem, vamos analisar agora o texto do artigo 18 do CPC. Ele disciplina da seguinte maneira: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Vamos ficar por enquanto no caput, depois a gente analisa o texto do parágrafo único. Então veja, o artigo 18 ele vai complementar a disposição do artigo 17. O artigo 17, como nós vimos no vídeo passado, estabelece a necessidade de interesse e de legitimidade. O artigo 18 especifica mais ainda essa exigência de legitimidade das partes para dizer que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Quando ele estabelece dessa forma, ele está tratando da chamada legitimidade ordinária, quer dizer, aquela pessoa que se diz titular do direito material vai a juízo e pede a proteção desse direito material. Isso é legitimidade ordinária. Aí, continuando, ele disciplina que salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Significa dizer o quê? É possível que a lei crie exceções à legitimidade ordinária, que é o que nós chamamos de legitimidade extraordinária. E eu vou citar um exemplo só para você deixar isso claro na sua cabeça. O Ministério Público, por exemplo, quando ele atua fazendo a defesa do interesse de uma pessoa incapaz, de uma criança, e propõe uma ação de alimentos. Ele propõe a ação de alimentos em nome próprio, né? Só que ele não pede alimentos para ele pede alimentos em favor daquela criança. E aí, nesse caso, nós temos uma forma de legitimidade extraordinária. É extraordinária justamente porque foge do comum. O comum é que a legitimidade seja ordinária, ou seja, o suposto titular do direito é aquele que vai a juízo, que propõe a ação e pede uma providência do Poder Judiciário para tutela daquele direito material. Excepcionalmente, extraordinariamente, a legislação pode prever que outra pessoa faça isso, né, no lugar daquele que seria o legitimado ordinário. Então, nós temos aí as duas espécies de legitimidade ordinária e extraordinária. E só pelo caput do artigo 18 a gente já consegue perceber que essa legitimidade extraordinária precisa necessariamente estar autorizada pelo ordenamento jurídico. Quer dizer, tem que haver uma previsão expressa no sentido de que haja legitimidade extraordinária nesse caso, porque a regra geral é de que ninguém pode pleitear em nome próprio um direito de outra pessoa. Agora vamos para a análise do parágrafo único do artigo 18. Ele disciplina assim: havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Aqui, essa disposição está tratando de uma das hipóteses de legitimidade extraordinária, que é a chamada substituição processual. Então, substituição processual nesse caso vai significar que uma parte vai atuar em nome próprio, mas vai fazer a defesa de um direito alheio, de um direito de uma outra pessoa. Quando que isso é possível? Quando a lei estabelecer. Não existe no nosso ordenamento jurídico a chamada substituição voluntária, quer dizer, aquela substituição que depende da vontade das pessoas envolvidas naquela relação. Não. Só há substituição processual com autorização legal. E esse substituto, quer dizer, essa pessoa que vai atuar no processo em nome próprio na defesa de um direito de um terceiro, tem alguns poderes. Selecionei aqui, como sempre faço citação de alguma doutrina, mais uma vez eu trouxe as lições do professor Nelson Neri Júnior e da professora Rosa Maria de Andrade Neri, que tratam então dos poderes do substituto processual. E eles ensinam da seguinte maneira:
tem atividade autônoma da vontade do substituído. Substituído é aquela pessoa que é, em tese, titular do direito material, mas que não é parte na demanda por alguma razão, porque a lei autoriza a participação do substituto. Então, o substituto é quem pleiteia em juízo, em nome próprio, um direito de um terceiro, de uma terceira pessoa, né? Direito alheio. Já o substituído é essa terceira pessoa, né? Em tese, a detentora desse direito material. Então, o substituto, nas lições do professor Nelson Neri, vai ter vontade, vai ter a atividade autônoma da vontade do substituído. Dizem mais, pode praticar todos os atos processuais permitidos às partes, produzir prova, recorrer, etc. Como autor pode ajuizar a ação, como réu contestar. Para poder reconvir ou ajuizar declaratória incidental, deverá também estar legitimado ordinária ou extraordinariamente para tanto. Como a pretensão discutida em juízo não lhe pertence, quer dizer, não é ele o dono do direito material, não pode o substituto processual praticar atos de disposição do direito material, como a transação, renúncia e reconhecimento jurídico do pedido. Para que ele possa fazer esses atos, né, para que ele possa praticar esses atos de disposição do direito material, que não é dele, porque ele só está fazendo a defesa em juízo desse direito material, ele tem que ter a anuência expressa do substituído. Ok? Então, o substituto, ele pode praticar todos os atos processuais que não impliquem em disposição do direito material. Isso é bastante simples de compreender, a razão é bastante simples de compreender. Ele não pode fazer isso porque não é ele o titular do direito material, justamente porque nesse caso o substituto é um legitimado extraordinário, quer dizer, ele pleiteia em nome próprio um direito que não é seu. E ele só pode fazer isso porque há autorização legal para tanto. Além disso, o parágrafo único, lá na parte final, disciplina com mais uma regra relativa a esse assunto, né? Ele disciplina que o substituído poderá intervir no processo na qualidade de assistente litisconsorcial. Para entender o que seja assistente litisconsorcial e também assistente simples, eu te convido a conhecer um outro vídeo aqui do canal, em uma aula em que eu trato sobre as hipóteses de intervenção de terceiro e trato especificamente desses dois tipos de assistência. Então você pode dar uma corrida lá e depois voltar para cá para complementar o entendimento a respeito disso. Mas basicamente, né, nesse caso, o substituído pode ingressar na qualidade de assistente litisconsorcial nesse caso, porque se está discutindo nesse processo um direito que é dele, né? Então se discute diretamente um direito do substituído e ele pode, já que agora ele é um terceiro interessado e ele pode ingressar nessa demanda então para auxiliar o seu substituto a convencer o juiz a respeito do seu direito material, ok? Então é importante a gente compreender que substituição processual se trata de uma das hipóteses de legitimação extraordinária e a gente não pode confundir substituição processual com sucessão processual. Sucessão processual a gente tem quando sai uma parte e entra outra em seu lugar, quer dizer, alguém vai ocupar sucessivamente no tempo um lugar que havia então sido ocupado por outra pessoa. A sucessão se dá, por exemplo, quando morre alguém, né? Morre uma das partes do processo e em seu lugar vai entrar o espólio ou vão entrar os herdeiros. Aí nós temos um caso de sucessão processual, mas fica muito fácil, né, de identificar a diferença. Na sucessão sai uma parte originária e entra outra em seu lugar, enquanto que na substituição nós não temos necessariamente isso, né? Substituição processual nós temos sempre que alguém vá defender em juízo, em nome próprio, um direito que não é seu, um direito alheio. Ok? Então com isso a gente encerra a análise do artigo 18 do CPC e nos vemos na próxima semana. Até mais!